Hora de falar sobre o Palmeiras. Apesar da temporada de 2025 sem nenhum título, o ano se tornou histórico do ponto de vista financeiro. É que os últimos números apresentados pelo Verdão apontam que o Palmeiras teve 500 milhões de reais de receita a mais do que seu recorde de faturamento numa única temporada. Bora aos números. Em 2024, o Palmeiras havia fechado com uma receita de 1 bilhão 274 milhões de reais. Era, até então, o ano de maior faturamento do Palmeiras. Veio 2025 e o Palmeiras arrecadou 1 bilhão e 700 milhões de reais. E imagina se o Palmeiras tivesse vencido, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Cifras se aproximariam dos 2 bilhões de reais. Importante registrar que essa receita recorde do Verdão numa temporada sem títulos tem muito a ver com a capacidade de arrecadação com vendas de atletas. O Verdão faturou em 2025 cerca de 600 milhões de reais com transferências de jogadores, vários dos atletas formados na base, entre eles Estevão. Quero destacar também a escadinha de crescimento do Palmeiras em relação às suas receitas. Em 2022, pouco tempo atrás, o Palmeiras havia arrecadado 856 milhões de reais, 908 milhões em 2023, 1 bilhão 274 milhões em 2024 e 1 bilhão e 700 milhões de reais em 2025. Em relação ao superávit, o número ainda não é final, mas existe uma expectativa de um lucro entre despesas e receitas de algo na casa dos 280 milhões de reais. O que dá para dizer é que o Palmeiras segue sendo muito bem administrado financeiramente. Esportivamente falando, dá para discutir. Nino será jogador do Palmeiras. Veloso, meu parceiro de donos da bola, está cravando que o Nino está bem perto de virar reforço ao Alviverde nessa janela de transferências. De fato, o Palmeiras fez alguns movimentos importantes nos últimos dias. Entre Palmeiras e o zagueiro do Zenit, está tudo absolutamente certo. Salário, direitos de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta o principal, o sim do Zenit, que costuma mudar de ideia com muita frequência. O Palmeiras já esteve mais otimista, já esteve bem pessimista. Nesse momento, imagina que se não conseguir contratá-lo até 3 de março, quando se encerra a janela de transferências por aqui, terá o Nino a partir de julho. Tudo se dá porque o Zenit quer contar com o atleta pelo menos até o fim da temporada na Rússia, que se encerra no mês de junho. E diante desse cenário, se não fechar com o Nino para agora, o Palmeiras terá o jogador a partir da metade do ano, pelo menos esse é o sentimento de Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira. Embora o técnico palmeirense faça enormes esforços para que o Nino chegue agora. O Nino também tem trabalhado nos bastidores. Diante desse cenário, o Palmeiras já chegou a perto de 15 milhões de euros para contratar o atleta. Com detalhe importante, quando comprou do Fluminense, o Zenit gastou cerca de 1/3 desse valor. Então a chance de o time russo faturar bem alto com mais uma transferência de atleta brasileiro. Importante registrar que o Fluminense também tem a intenção de contratar o Nino, mas o Palmeiras vê o Fluminense como carta fora do baralho diante das cifras envolvidas e da vontade do Nino em se juntar a John Arias e companhia, a tendência é que o Palmeiras leve a melhor. Só não dá para cravar se ele chega ainda nessa janela de transferências. Palmeiras que terá o reforço importante de John Arias para o mata-mata do Campeonato Paulista já nas quartas de final contra o Capivariano. Se correr tudo bem, o Palmeiras deve ter um clássico na semifinal do Paulista. Quem você pensa que é favorito ao título do estadual? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te falar agora porque John Arias decidiu jogar no Palmeiras em vez do Flamengo. Vale a lembrança de que antes de se acertar com o Verdão, o Arias foi alvo de uma proposta do rubro-negro. O Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros ao Wolverhampton. Antes que o time inglês respondesse, o Palmeiras apareceu com 25 milhões de euros e acabou levando a melhor. O negócio com o Flamengo não aconteceu por causa do próprio jogador. O John Arias, em sua apresentação como novo reforço do Palmeiras, nessa sexta-feira, disse o seguinte, abre aspas, nada mudou, tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico e o Palmeiras me abriu essa possibilidade. Mas, por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo.
Não sei se isso vai servir para dar uma aliviada no moral do atleta. A verdade é que o Arias queimou seu filme com o Fluminense porque havia prometido ao torcedor tricolor, antes de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, que quando voltasse ao Brasil, se é que ele voltaria, só jogaria no Fluminense, o que não aconteceu. O Flu também chegou a fazer proposta, a menor entre as ofertas de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras ofereceu 25 milhões, o Flamengo 23 e o Fluminense ofereceu apenas 20 milhões de euros. Nessa apresentação no Verdão, o Arias também foi perguntado se fracassou na Premier League. Olha o que ele respondeu, abre aspas, o artilheiro do Wolverhampton fez 2 gols, eu fiz 1. São contextos totalmente diferentes do Fluminense e do Wolverhampton. A temporada lá é ruim coletivamente, com isso é quase impossível ter um rendimento bom, além de que o ambiente não era o ideal. Ou seja, o Arias afirma que não foi mal, ele foi vítima de um contexto, de um coletivo que não funcionou. De fato, o Wolverhampton vive fase horrorosa. Lanterna do campeonato inglês, existe o risco de o Wolverhampton ter a pior campanha da história do futebol inglês, desde que o torneio passou a ter essa cara de Premier League. E dá para dizer que o Palmeiras foi o grande sortudo das quartas de final do Paulistão. O Verdão corria o risco de pegar o São Paulo, o Corinthians e o Santos. Durante a última rodada do Paulistão disputada nesse domingo, em algum momento ele chegou a ter esses adversários como possíveis rivais, mas no final das contas o Palmeiras terá o pequenino Capivariano nas quartas de final, jogo único com o Palmeiras como mandante. O Palmeiras só precisa vencer para estar nas semifinais. Detalhe importante, o Palmeiras é o único dos 4 grandes de São Paulo que terá a oportunidade de jogar as quartas de final dentro de casa. O Santos, o São Paulo e o Corinthians fazem esse confronto de quartas de final na condição de visitante. O Capivariano acaba de subir da 2ª para a 1ª divisão e tem uma história curiosa. Até os 50 minutos do segundo tempo, o Capivariano não estava conseguindo a classificação. Ele enfrentava o Botafogo em Ribeirão Preto e com 1 a menos desde o primeiro tempo. No finalzinho, já nos acréscimos, o Capivariano chega ao gol da vitória, pula para a 7ª colocação e garante a classificação para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. O Verdão é muito favorito, com um detalhe importante, com a semana inteira livre para descansar, para se recuperar e com a estreia de John Arias. Paulinho já vem treinando com o grupo, mas ainda não deve estar à disposição. O Palmeiras, dá para dizer, é o maior favorito disparado dessa fase de quarta de final. Só uma grande tragédia elimina o Palmeiras das semifinais. Verdão que chega pela 16ª vez consecutiva à fase de quarta de final do Paulistão. Já o goleiro Neto é muito Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão é perseguido pela arbitragem no futebol paulista? Essa máxima levantada por dirigentes, pelo Abel Ferreira e por torcedores do Palmeiras, no Paulistão até parece ter algum fundamento. Vale a lembrança de que no ano passado a Leila Pereira foi a única presidente de clubes grandes de São Paulo a demonstrar apoio público a Samir Schalke. Vocês vão lembrar que o Edinaldo Rodrigues acabou caindo e a vaga para presidente da CBF ficou desocupada. Os clubes paulistas se apressaram para apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista. O único que publicamente apoiou Samir Schalke foi o Palmeiras através da Leila Pereira. E isso causou para a Leila um distanciamento na Federação Paulista, que tem Reinaldo Carneiro Bastos como manda-chuva também do Campeonato Paulista. Vale lembrar também que no Conselho Técnico que definiu todas as regras do Paulistão, ela foi a única a não marcar presença. Acabou mandando o Anderson Barros e também um de seus vices, o que mostra ainda mais distanciamento em relação a Reinaldo Carneiro Bastos. Dos 6 pênaltis que o Palmeiras reclama não terem sido marcados a seu favor nos últimos jogos, 2 são em Campeonato Paulista. Um empurrão, ou melhor, um puxão em Alan contra o Novo Horizontino e um empurrão também no Alan contra o Botafogo. Palmeiras, que já está classificado para a próxima fase do Paulista, recebe o Guarani no Arena Barueri na noite desse domingo. Uma vitória pode dar ao Palmeiras até a 1ª colocação geral. Se o Palmeiras empatar ou perder, pode inclusive ter seu 2º lugar em perigo. Quero falar que o Palmeiras está na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, para cobrar mais de 10 milhões de reais do Fortaleza, clube que sempre teve fama de ótimo pagador. A treta do Palmeiras com o Fortaleza tem respeito ou diz respeito a 2 atletas, Gustavo Mancha e Breno Lopes. Começar pelo caso mais simples, o Breno Lopes foi vendido pelo Fortaleza ao Curitiba, operação de 15 milhões de reais.
O Palmeiras tem direito a 50% do negócio, ou seja, 7 milhões e meio de reais. O Verdão alega que não recebeu nenhum centavo dessa transferência e o Breno Lopes tem feito gols e sido peça importante no Coxa no Campeonato Nacional. A outra dívida cobrada pelo Palmeiras diz respeito a Gustavo Mancha, que foi vendido para o Olympiacos em agosto do ano passado. O Palmeiras tinha direito a 30% da operação. E parte da grana que o Fortaleza já recebeu não foi repassado ao Palmeiras. A gente está falando de mais ou menos 1.350.000 em aberto. Fortaleza ainda tem mais 1.800.000 reais a receber do Olympiacos e essa grana precisa ser repassada de forma imediata para o Palmeiras. A dívida total é de 10.600.000 reais. Ruim ver o Fortaleza, né? Que durante muito tempo foi apontado justamente como um clube modelo na segunda divisão e com problemas com outros clubes. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.